paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 40 ao 42, que vai nos dizer assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é impossível para este Deus? O que é impossível para que ele não possa agir por você? Você observa que este homem era leproso. E a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e ele começa a rogar. Ele começa a pedir ao Senhor de joelhos, a resposta que ele precisava. Você tem rogado ao Senhor? Você tem se aproximado do Senhor com orações? Com petições, apresentando ao Senhor a sua necessidade? Ou você tem cruzado os braços dizendo: minha situação é muito impossível, não tem como minha situação mudar não, porque é muito improvável? E o Senhor está dizendo para você: o que é impossível para este Deus? Muitas vezes não recebemos milagres, irmãos, porque não nos aproximamos de Jesus. Não rogamos por aquilo, ribiante, rabacandaraia, que a gente quer, que a gente precisa. Porque olhamos para a situação e, humanamente falando, muitas vezes pensamos: não tem mais jeito. Só que o Senhor, ele te trouxe aqui para te lembrar que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Deus que nós servimos. Por isso, coloque diante do Senhor o que você precisa. Esse homem aqui, ele roga ao Senhor, ele pede, ele se ajoelha, ele se aproxima de Jesus. Havia uma limitação aqui, sabia disso? Ele não poderia, irmão, se aproximar de Jesus porque ele era leproso, ele era impuro. Mas mesmo assim este homem rompeu uma barreira na bacandaraia. Quando você sente dor, quando você passa por adversidades, você precisa romper barreiras, você precisa se posicionar. Quem quer milagre tem que se posicionar. Quem quer milagre tem que fazer a parte dele, tem que fazer a parte dela. Tem muita gente que fica olhando para as impossibilidades e não rogam, e não suplicam, e não se aproximam de Jesus, e não pedem a Ele pelo milagre. Declare comigo: eu não vou ficar olhando para as impossibilidades, eu vou orar até o milagre acontecer. Eu não vou ficar olhando para as impossibilidades. Eu vou orar até o milagre acontecer. Este homem suplica de joelhos, se aproximando de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. E você observa que a súplica dele não era este homem exigindo que Jesus o curasse. Você não pode chegar na presença de Jesus em oração exigindo que Jesus faça, dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou fazer isso e isso e não vou mais para a igreja. Deus está dizendo: não adianta ameaças, não adianta você querer exigir: ah, Senhor, se eu tenho que fazer há tanto tempo, eu estou esperando. Não, chegue com humildade. A humildade deste homem fez toda a diferença. Ele não exige, mas ele humildemente pede. Declare comigo: eu não vou exigir nada do meu Deus, eu vou pedir humildemente. Eu não vou exigir nada do meu Deus, eu vou pedir humildemente. Eu sinto te informar: você não tem o direito de exigir nada. Eu não tenho o direito de exigir nada. Nós não temos o direito de exigirmos do nosso Deus uma resposta. Ele é Deus. Aonde é que já se viu o barro questionar o oleiro pelo que ele está fazendo? Nós somos pó e ele é o nosso criador. Nós somos a criatura e ele o criador. Então ele sempre sabe o que está fazendo. Não adianta querer exigir. Tem pessoas, irmãos, que ficam com ameaças. Tem pessoas que ficam exigindo como se Deus fosse empregado deles.
Como se Deus tivesse a obrigação de fazer uma coisa na minha e na sua vida, mas não é assim, é tudo graça, irmãos. É favor imerecido, a gente não merece nada não. Sinto lhe dizer, mas é uma realidade. Nós não merecemos, o que temos é graça, favor imerecido. E este homem, irmãos, ele era alguém humilde no seu pedir. E ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia, irmãos, que Jesus podia purificar a ele, poderia. Mas ele diz o que? Se quiseres que seja feita a tua vontade. Como é que alguém está precisando de uma cura? Como é que alguém está leproso? Como é que alguém é excluído da sociedade? Não chega exigindo, não chega ali, irmãos, suplicando sobre algo que ele queria, mas dizendo seja feita a tua vontade. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem tem fé que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tem coisas que não acontecem no seu tempo, mas só acontecem no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito e o que ele faz agora a gente não entende. O que Deus tem feito agora, você não tem entendido. O que Deus tem permitido na sua vida, você não está entendendo. Porém, eu quero lhe dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E este leproso compreendia isso. Se quiseres que seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser. O Senhor pode, mas tem que saber se o Senhor quer. Ele dá, irmãos, a opção para Jesus dizer se quer ou se não quer. Se vai fazer ou se não vai. Não há exigências na vida deste leproso, ele não exige. E aqui você observa de maneira muito clara que isso deixou Jesus profundamente compadecido. Isso tocou Jesus, irmãos. Muitas vezes pensamos que exigindo, batendo pé, fazendo birra, vamos tocar em Jesus, mas não é assim não. A gente afasta a presença do Espírito Santo da nossa vida. Quando nós exigimos, quando nós pensamos que somos alguma coisa, que fazemos alguma coisa, que temos alguma coisa, a presença do Espírito Santo se afasta porque o Senhor não age. Aonde não há humildade, irmãos, reconhecimento de que Ele é quem faz todas as coisas e que a vontade dele é perfeita. Aí no versículo de número 41 vai nos dizer assim: Jesus profundamente compadecido. Jesus se compadeceu profundamente com o pedido daquele homem. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. A minha vontade é que você seja purificado. Você me deu a opção de escolha e eu quero que você fique limpo. Irmãos, que coisa mais linda. Jesus disse, eu quero, mas Jesus ficou compadecido, irmão, sabe com o que aqui? Com a humildade deste homem, como ele foi humilde, irmãos. O pedido deste homem não foi arrogante. O pedido deste homem não foi para si mesmo, para o seu próprio benefício, não, irmãos. O que ele pediu foi que a vontade de Jesus prevalecesse. E Jesus se agradou tanto que Jesus, ele tocou aquele homem e disse para ele, quero ficar limpo. Jesus fez questão de tocar. Este homem, irmãos, era um homem impuro. Era um homem que, humanamente falando, o povo não tocaria nele. Porém, Jesus o tocou, por quê? Porque Jesus se compadeceu dele. Jesus se agradou, irmãos, da forma que aquele homem pediu. A palavra do Senhor nos diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para os nossos próprios deleites, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio ego, para nós mesmos. Mas quando pedimos para a glória de Deus, as coisas são diferentes. Este homem pediu para a glória de Deus. Este homem pediu para que a vontade de Jesus prevalecesse sobre a vida dele. Assim é na minha e na sua vida. Que a vontade do Senhor Jesus sempre prevaleça. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Declare comigo, eu quero que a vontade de Jesus prevaleça na minha vida. Eu quero que a vontade de Jesus prevaleça na minha vida. Jesus quis que aquele homem ficasse limpo. Jesus se compadece dele. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, aquele homem foi curado. Por quê? Porque ele agiu com humildade. Porque ele se aproximou de Jesus não exigindo. Pare de exigir. Às vezes, irmãos, nós exigimos sem nem perceber, sabia disso? Porque somos seres humanos, né? E muitas vezes somos muito exigentes. A gente chega na presença do Senhor pensando que está pedindo. Mas às vezes estamos exigindo. E Deus está dizendo, peça para que a minha vontade prevaleça.
Peça para que seja feita a minha vontade. Você observa que orações que foram feitas com humildade para a glória de Deus foram respondidas com uma oração de Ana. Ana orou e disse ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou dar ao Senhor, eu vou devolver a ti. Você observa que a oração de Ana foi para quê? Para a glória de Deus. E Deus ouviu a oração de Ana e ela concebeu e deu à luz a Samuel. E não somente a Samuel, mas também a outros filhos. Por quê? Porque Ana pediu para a glória de Deus. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: pare de ficar pedindo de maneira errada, por isso que você não tem recebido. Peça para a glória de Deus. Peça que seja feita a vontade do Senhor, se quiseres, Pai. Que seja feita a tua vontade. Se também não for tua vontade essa, me mostra qual é a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor. Este homem sabia que a vontade de Deus era melhor. Ana sabia que a vontade de Deus era melhor. Nós precisamos saber que a vontade de Deus é melhor. É tanto que a palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Declare comigo: a vontade do meu Deus é sempre a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do meu Deus é sempre a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Não chegue exigindo, mas chegue com humildade, porque você não sairá da presença do Senhor sem resposta. Nós precisamos, irmãos, todos os dias lembrarmos que nós somos pó, que nós somos barro, que nós somos servo, que Ele é o Senhor, que Ele é o oleiro, que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos e que nós devemos ao Senhor obediência e não exigência. Nós não devemos exigir nada, porque tudo que nos é entregue é por graça, favor imerecido, segundo a palavra do Senhor. Então, já que não merecemos e tudo é graça, não podemos chegar exigindo. Talvez você não tenha recebido algumas coisas por causa de algumas exigências, porque você tem exigido e Deus não tem se agradado. Peça a Deus para que Deus te mostre o que é e como você deve orar e como você deve pedir. Você observa que o rei Ezequias, quando ele foi sentenciado à morte, mesmo ele tendo feito tanto bem em Judá, irmãos, mesmo ele tendo agradado a Deus, a Bíblia diz que ele foi sentenciado à morte. O próprio Deus disse a ele: organiza a sua casa porque morrerás e não viverás. Quando o profeta Isaías vai falar com o rei Ezequias, foi a mando de Deus. Então, aquela mensagem era do próprio Deus para Ezequias. Ezequias exigiu? Ezequias chegou dizendo assim: o Senhor tem que fazer porque eu fui fiel, porque eu cuidei da tua obra, porque eu restaurei as coisas da tua casa. Não, muito pelo contrário. O rei Ezequias diz: Senhor, lembra-te do que eu já fiz. Ele pede para que o Senhor lembre, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele não exigiu, por isso Deus trouxe a resposta da oração dele. Por quê? Porque o rei Ezequias não foi alguém que exigiu como se Deus tivesse obrigação. Lembre-se sempre do seu lugar. Precisamos lembrar sempre do nosso lugar, porque nós somos falhos e Ele é Deus. Ele sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sempre sabe o que tem que ser feito na nossa história, o que é melhor para nós. Então a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. No mesmo instante, Jesus fez o milagre acontecer, tocando naquele homem, e a lepra desapareceu, porque a vontade de Jesus irmão, sempre é melhor para a nossa vida. Deus não quer que o ímpio pereça, mas Deus quer que ele se converta e viva. Deus, ele não quer o mal para o povo, mas ele quer a restauração, ele quer a alegria, ele quer a paz. Porém, nós precisamos entender que o nosso lugar é de servos e Ele é Deus. Então chegamos com humildade na presença do Senhor. Se quiseres, o Senhor pode todas as coisas, mas que seja feita a tua vontade. Não chegue dizendo assim: Deus, o Senhor me prometeu e ainda não aconteceu. Deus, o Senhor falou e cadê? O Senhor disse, para que o Senhor me prometeu se o Senhor não ia fazer? Cuidado com essas orações que são desabafo, porque muitas vezes você desabafa e acha que está orando, mas não está. Está desabafando e está atrapalhando o seu milagre de acontecer. Se você não tem palavras boas para dizer, fique no joelho em silêncio. Se você não tem palavras para agradecer, seja alguém que chora e diz: Deus, me ajude, porque a minha vontade era murmurar, a minha vontade era exigir. Eu sou humana e Deus entende que nós somos seres humanos. A minha vontade era questionar, mas eu estou aqui para te adorar, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se quiseres, faz aquele negócio acontecer.
Se quiseres, faz aquela cura chegar. Se quiseres, faz aquela porta abrir. Se o Senhor quiser, tudo é possível para o Senhor. Eu sei que não existe nada impossível. E eu compreendo que o Senhor é Deus e eu sou pó. Eu compreendo o meu lugar. Por isso eu te peço, tenha misericórdia de mim. Irmãos, quando nós sabemos pedir, Deus ouve a nossa oração. Peça a Deus. Peça ao Espírito Santo para que te ensine a pedir. Para que te ensine a suplicar. E que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. Porque quando é para a glória de Deus, a resposta chega, o milagre acontece. Na verdade, Deus não vai dar algo pra gente para que a gente venha passar na face do outro, para que a gente venha mostrar, para que a gente venha se sentir superior. Deus não trabalha dessa forma. Deus nos entrega aquilo que é pra glória dele. Então peça a Deus, Deus, que tudo seja na minha vida para a glória do teu nome. Declare comigo. O meu Deus vai me entregar milagres e serão para a glória do nome dele. O meu Deus vai me entregar milagres e serão para a glória do nome dele. Esse leproso não saiu da presença de Jesus sem milagre, mas primeiramente ele se humilhou. Primeiramente, ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou e suplicou que fosse feita a vontade de Jesus. Jesus disse, eu quero que você seja curado. A minha vontade é o melhor para você. Lembre-se, a vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Entregue tudo nas mãos dele. Confie, porque ele tem resposta para você. Orações serão respondidas. Muita gente está orando e não está recebendo porque tem pedido mal. Tem pedido para os seus próprios deleites. Peça ao Espírito Santo para que ele venha te ensinar a orar, porque certamente ele te ensinará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ensine a orar. Muitas vezes estamos passando por tantas lutas que nos sentimos, Pai, humanamente falando, no direito de exigir algo, de falar algo, meu Deus amado, como um desabafo. Mas isso, Pai, não faz com que o milagre aconteça. Muitas vezes isso faz com que o nosso milagre fique mais distante. Tem misericórdia. Tem misericórdia porque nós queremos suplicar, Pai, e pedir, sabendo o nosso lugar de servos e sabendo que o Senhor é Deus. Este homem sabia que o Senhor poderia fazer, mas ele disse, se quiseres que seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça na nossa vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor sempre tem o melhor para os teus filhos, e o que acontecer na nossa vida, sempre seja para o teu nome ser glorificado. Nos ensina, Espírito Santo, a pedirmos, nos ensina, Senhor, no que nós devemos mudar, porque não adianta ameaçar, não adianta chorar, não adianta, Pai, desabafar falando palavras duras com o Senhor, porque a porta não vai abrir dessa forma. Precisamos ter humildade como este leproso, nos aproximarmos do Senhor. O Senhor se agradou do pedido humilde dele. Nos dá humildade, Pai, no nosso falar. Nos dá humildade no nosso coração. Nos dá humildade no nosso jeito, Pai, de entrar na tua presença. Nos perdoe, meu Pai, muitas vezes a soberba, a arrogância, a prepotência. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. Estamos aqui para te pedir a tua misericórdia. Como o Senhor teve misericórdia aqui deste leproso e ouviu o pedido dele, escuta o nosso pedido hoje, Pai. Tem misericórdia de nós, que seja feita a tua vontade na nossa vida, pois a tua vontade é a melhor para a nossa história. Nos ajuda, Espírito Santo, a orarmos como convém orar. Nos ajuda a pedirmos para a glória do teu nome, Jesus, de maneira certa. Que o teu nome seja glorificado, Pai, que haja resposta de oração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do
teu nome. Pai, toma cada um que está aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. E o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que a vontade dele sempre é perfeita. Peça a Deus para que você tenha humildade, para que você saiba pedir. Porque quando nós sabemos pedir, nós não ficamos sem resposta. Jesus imediatamente curou este homem. Tem resposta de oração que Deus quer trazer para você de imediato. Mas é necessário você saber o seu lugar, nós sabermos o nosso lugar e termos humildade para pedir que seja feita a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus para mim e para você é sempre a melhor. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Este homem não saiu da presença do Senhor sem milagre, mas no mesmo instante ele ficou limpo porque o Senhor se compadeceu dele, porque ele tinha um coração humilde. Que o Senhor nos dê um coração humilde para que ele venha se compadecer também de nós e trazer resposta para a nossa petição. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.